Geralmente, quando as pessoas vão falar dos filhos de Abraão, eles geralmente apenas citam os primeiros dois filhos de Abraão, que seriam Ismael e Isaque. Mas vocês sabiam que Abraão, além de Ismael e Isaque, ele teve outros filhos? E após a morte de sua esposa Sara, sua amada esposa Sara, ele tornou novamente a se casar de novo? Vocês sabiam que Abraão teve mais 6 filhos depois da morte de Sara? O nome dessa mulher, dessa sua esposa, era Quetura. Após a morte de Sara, sua esposa, um tempo depois, Abraão, com seus 110 a 120 anos, ele tomou uma mulher semita novamente para ser a sua esposa e teve mais filhos com ela. Vocês sabiam disso? Isso é muito pouco falado, poucos sabem disso, ou na verdade poucos querem falar sobre isso. Mas logo após a morte de Sara, Abraão se casou novamente e teve muitos mais filhos. O significado do nome dessa nova mulher, que é Quetura, o significado de Quetura significa aquela que é perfumada ou aquela que é cheirosa. Abraão então teve 6 filhos com Quetura. Os nomes dos seus 6 filhos que ele teve com Quetura, os nomes deles são os seguintes: Zimra, Joxá, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Em pouco tempo, os filhos de Quetura casaram-se e tiveram muitos filhos e muitas filhas. E então deu-se origem ao povo midianita, ou povo queturita, que era 6 tribos arábicas, de origem semítica, vinda de Abraão e de Quetura, sua esposa, deu origem a mais 6 tribos árabes. As 6 tribos árabes eram denominadas todas como midianitas, mas cada uma possuía o seu nome. Vou citar o nome de cada uma das tribos. A primeira tribo era os Zinranitas, logo após os Joxanitas, depois os Medanitas, logo após os famosos Midianitas, depois os Gisbaquitas e, por fim, os Sunitas. Essas 6 tribos árabes, nos dias atuais, são a Arábia Saudita. Os midianitas, etnicamente, eles eram, ou na verdade eles são, amarelos, são um povo de pele amarelada, levemente queimada do sol. Pois Quetura era uma mulher árabe, semita, assim como Abraão, que também era um semita puro. Uma curiosidade que poucos sabem é que os midianitas e os ismaelitas foram cotados em conjunto, pois tinham bons laços comerciais e fraternais entre si. Então foram cotados como tribos juntas. As 12 tribos ismaelitas eram muito próximas em laços comerciais e de irmandade, pois os ismaelitas e os midianitas eram irmãos geneticamente. E ambos falavam a mesma língua e escreviam a mesma escrita, que era o idioma aramaico e a escrita aramaica. O aramaico nabateu, que era o idioma e língua e escrita dos árabes ismaelitas, e o aramaico medianita, que foi o aramaico de Midian, do povo midianita, dessas 6 tribos arábicas. Outra curiosidade muito interessante sobre o povo midianita, essas 6 tribos árabes midianitas, ou queturitas, descendentes de Abraão e Quetura, uma curiosidade bem interessante é que Caleb,
o amigo de Josué, e Jetro, o sogro de Josué, ambos os dois eram descendentes de Quetura. Jetro, que era um sacerdote midianita, apesar de ser midianita, isso nos mostra que a crença no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, se expandiu não só apenas aos israelitas, mas também aos outros povos descendentes de Abraão, que no caso são as tribos árabes. Lembrando que Jetro era um sacerdote do mesmo Deus de Abraão, e Jetro ensinou a Moisés tudo o que ele sabia sobre Abraão, sobre o povo hebreu, sobre a descendência a qual ele pertencia e até mesmo ao parentesco genético, pois os midianitas e os israelitas eram povos geneticamente muito próximos, mais próximos ainda até que os próprios ismaelitas, por conta de que Quetura era uma mulher semita assim como Abraão. Mas da mesma forma, os ismaelitas também eram parentes sanguíneos dos antigos israelitas. Outro personagem das Sagradas Escrituras, que também era um descendente de Quetura ou um medianita, era Caleb. Caleb, seu pai, era árabe. Já sua mãe era judia da tribo de Judá. Pois é, para quem não sabia, Caleb, o amigo de Josué, era árabe, de descendência pela parte de seu pai. Já pela parte de sua mãe, era um judeu da tribo de Judá. Outro personagem também das Sagradas Escrituras que era um medianita era o feiticeiro, o necromante das artes ocultas, Balaão. Ele era um midianita. Ele era descendente de Quetura, descendente também de Abraão. Apesar da história de Abraão começar ele sendo um feiticeiro, habitante da terra de Moabe, de origem midianita, logo após ele também se tornou um profeta de Deus. Apesar dele ter caído na sua ganância e ter morrido por conta dela, mas ele foi um profeta de Deus, de origem midianita, assim como Jetro. Porém, Jetro era um sacerdote do Deus Todo-Poderoso de Abraão. Outro personagem que não era medianita, mas vale colocar aqui também, era o personagem Jó. Jó não era israelita, mas Jó era edomita. Outra coisa interessante, outro fato interessante das Sagradas Escrituras, que remete ao povo midianita, esse povo árabe, que se dividia em 6 tribos, é que a esposa de Moisés, a filha de Jetro, era meia medianita. Zípora, a cuxita, era meia medianita. Ela era chamada de cuxita por conta de sua mãe ser da descendência de Cuxi, ou da descendência da Etiópia. Já seu pai era um midianita da descendência de Abraão por Quetura. Outro fato muito interessante é que Moisés, quando saiu do Egito, ele foi peregrinar e ficar 20 anos na terra de Midian. E lá ele encontrou o sacerdote Jetro, que era um medianita. Jetro ensinou tudo o que sabia sobre o Deus Todo-Poderoso a Moisés, e Moisés recebeu ensinamentos desse sacerdote midianita. Essa foi a história dos midianitas ou dos queturitas, os descendentes de Quetura, descendentes de Abraão.